Evangelho do 17º domingo do Tempo Comum, ano B. João, capítulo 6, versículos 1 a 15. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os milagres da cura dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta dele e viu aquela grande multidão que o seguia. Então disse a Filipe: "Aonde vamos comprar comida para toda essa gente?" Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para experimentar Filipe. Filipe respondeu: "Para cada um receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata." Então André, um dos seus discípulos, irmão de Simão Pedro, disse: "Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?" "Digam a todos que se sentem no chão", disse Jesus. Havia muita grama naquele lugar. Então todos se sentaram. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os distribuiu a todos, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando ficaram satisfeitos, ele disse aos discípulos: "Recolham os pedaços que sobraram, para não se perder nada." Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos do que sobrou dos 5 pães. Os que viram este milagre de Jesus disseram: "De fato, este é o profeta que devia vir ao mundo." Quando Jesus soube que queriam levá-lo à força para fazê-lo rei, voltou outra vez sozinho para um monte. Palavra da salvação. Esta passagem do Evangelho acontece na época da Páscoa, em que todos os judeus deveriam ir para a festa em Jerusalém. Jesus, porém, sai de Jerusalém e vai com os discípulos para Tiberíades, uma região pagã, e sobe a montanha para conversar com eles. As pessoas que o seguiam também saíram da cidade. Elas tinham visto o milagre que Jesus fez ao homem paralítico. Da mesma forma como Moisés liderou o povo hebreu na saída do Egito, Jesus lidera o povo de Jerusalém, uma cidade que oprime e escraviza. A Páscoa, que deveria ser a festa que se comemora a liberdade e a vida, naquele momento era uma ocasião para oprimir e explorar pessoas. Jesus vê o povo que o seguiu e tem uma única preocupação: quer saber como alimentá-lo. Quando ele pergunta como resolver a questão da fome das pessoas, está provocando a reação de Filipe, que nesse momento está representando todos os discípulos, e a resposta dele mostra um entendimento limitado. É preciso muito dinheiro para saciar a fome de todos. Filipe e André são os únicos nomes citados no Evangelho. Eles são considerados missionários por ter levado a boa nova a outros discípulos. André falou de Jesus a seu irmão Pedro, e Filipe chamou Natanael para conhecer Jesus. O nome André significa humano. É ele que surge apresentando uma nova proposta para a fome. Oferece pães de cevada e peixes, alimento dos pobres. O jovem que tem estes alimentos representa os pequenos e humildes, que estão sempre dispostos a servir. Foram apresentados a Jesus apenas 5 pães e 2 peixes, e esta quantidade juntava 7 elementos. O número 7 na Bíblia representa um número completo, ou seja, na quantidade necessária e suficiente para o que se precisa. Jesus ordena aos discípulos que mandem o povo sentar. Ação que significa ter a dignidade de ser livre, pois naquele tempo somente pessoas livres é que se sentavam para comer.
Havia grama naquele lugar, sinal que ali se produz frutos, e não é apenas um lugar comum. Frio e sem a partilha. E as 5.000 pessoas no local representam toda a comunidade do Mestre. Jesus pega os pães e agradece a Deus, e não ao rapaz. O alimento é dom de Deus, e por isso deve ser colocado para o sustento do homem na partilha e na gratuidade, pois todos têm o direito a estes bens. Os peixes não são citados, e no texto surge apenas o agradecimento a Deus pelos pães, e o cuidado com os pedaços que sobram. Dar graças a Deus, em grego, é eucaristeo, palavra que originou Eucaristia, que é Jesus, o pão da vida. Jesus distribui os pães e peixes, e todos se alimentam com fartura e ficam satisfeitos. E ainda sobram 12 cestos. E voltando aos números da Bíblia, 12 é o número das tribos de Israel, ou seja, a quantidade de pães que sobrou é suficiente para alimentar todo o povo de Deus, permanecendo assim até hoje por meio da Eucaristia. Os pães recolhidos recordam o alimento do deserto, o maná, descido do céu para alimentar o povo hebreu, e que não poderia ser acumulado. Ninguém deveria acumular bens naquele momento da multiplicação dos pães, para não gerar a ganância que provoca a falta de bens para os outros. O povo reconhece Jesus como um profeta e quer aclamá-lo rei. Porém, ele se afasta e sobe a montanha. Moisés também subiu a montanha quando o povo quis fazer um deus de ouro para idolatrá-lo. Da mesma forma como acontece agora. A grande idolatria surge quando o povo quer que Deus resolva os seus problemas, sem a contribuição pessoal de cada um.